Passo 1, defina sua visão de futuro com muita clareza. Defina com clareza. Escreva essa visão de futuro, traga as pessoas que trabalham com você para compartilhar essa visão de futuro, mobilize as pessoas em torno disso, sabe? Enriqueça, detalhe essa visão de futuro, detalhe. Lembra da história de meta e objetivo? Detalhe. Dobrar a carteira de clientes em quanto tempo? E o que eu vou fazer nos... Por aí vai. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ganhar tempo na sua vida pessoal. Eu sou a Carla e hoje eu estou aqui com o Tederaldo. Nós vamos conversar sobre um tema super importante, super legal também no nosso podcast de hoje, que existe uma coisa assim, todo empresário, pequeno ou médio, ou até grande empresário, ele sonha, né? Ele tem planos e objetivos para a sua empresa. Mas será que ele consegue, será que ele sabe como fazer esse planejamento de objetivos, de metas para a empresa dele? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fiquem aqui com a gente. Só que antes eu queria que vocês lembrassem de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like também, que é muito importante, comentário, vai falando para a gente o que é que você está achando do nosso conteúdo e também compartilha o conteúdo com outros empresários, outras pessoas que possam se interessar por gestão também, porque para nós é fundamental que elas conheçam o método Gestão 365 e possam aplicar na rotina de suas empresas. Então, vamos lá, Tederaldo, conversar sobre como planejar metas e objetivos para a empresa. Será que o pequeno e o médio empresário sabe como fazer isso, Tederaldo? Veja, não tenho dúvida que não sabe, viu? Muito raro o pequeno e médio empresário saber planejar. Essa talvez seja uma das coisas que ele menos sabe fazer, né, quando a gente fala de gestão. Então, eu afirmaria isso com muita segurança, né? Ele não sabe fazer isso direito, não. Muito difícil encontrar alguém que lida com essa atividade bem. Mas será que ele se preocupa com isso, pensa nisso de alguma forma, ou acha que deve planejar melhor? Será que ele pensa sobre? Pelo que eu observo também, não, Carla, foi muito boa, né, a sua abertura, porque você fala que, de uma maneira ou de outra, os empresários, e todos nós, como seres humanos, a gente planeja, né? Mas a gente planeja, às vezes, até sem saber que está planejando. Então, quando se fala assim, respondendo a sua pergunta dele, colocar isso na pauta dele como atividade, não, ele não faz. Ele talvez não faça porque ele não sabe os benefícios, né, de planejar. É isso que a gente vai falar hoje, até para motivar o empresário a começar a planejar, mas ele também acha que sempre tem alguma coisa mais importante, tem um operacional que ele, né, precisa realizar na empresa dele no dia a dia, e vai deixando o planejamento lá no fim da lista e termina não fazendo. Olha, vou repetir o que eu falei no início, eu raramente vi um pequeno e médio empresário planejando adequadamente. Logo, logo eu vou direcionar o nosso podcast para a vida do pequeno ou médio empresário, né? Mas eu queria saber antes se isso também acontece nas grandes empresas. Os grandes empresários, eles também têm essa dificuldade de planejar metas e objetivos? Eu diria que sim, quer dizer, quando a gente fala nas nossas empresas brasileiras, né, mesmo as grandes empresas brasileiras, nós temos uma taxa muito menor de planejamento, segundo as minhas pesquisas, do que as empresas grandes lá fora. Então, os empresários, as empresas grandes planejam, claro, porque se elas não planejassem, elas não conseguiam sair do lugar. Imagine como é que você move uma grande empresa se você não estabelecer um planejamento. Mas, de novo, né, sendo direto na sua pergunta, elas planejam menos do que deveriam, na minha visão. As empresas fora do Brasil, os países desenvolvidos, planejam bem mais do que as nossas empresas grandes aqui no Brasil, né? Ah, tá aí então um fato curioso, né? As empresas do exterior planejam mais. Tem algum país assim que tem uma tradição de planejamento, né? Que seja um exemplo para a gente? Bom, segundo, de novo, minhas pesquisas, tem um país que ele é muito referência, né? Acho que quando eu falar, as pessoas até vão saber, que é o Japão. O Japão
pelo que eu vi, é um dos países que mais planejam no mundo, quando eles vão fazer uma daquelas pontes maravilhosas, ou aqueles trens. Sei lá, quando eles vão fazer uma obra qualquer, eles planejam muito, eles chegam a planejar 60% de uma obra total. É muito, se você pensar direito, quer dizer, imagine que você tem uma tarefa de 100 horas para fazer a tarefa toda. Imagine, você, Carla, né, que está me ouvindo agora, e os empresários também que estão nos ouvindo, imagine você planejando uma tarefa, essa tarefa tem 100 horas, 60 horas seriam horas dedicadas a planejamento. É um negócio até difícil da gente, como brasileiro, conceber, né? Quer dizer, por que, a gente pode ficar se perguntando assim, para que tudo isso? Mas é exatamente o que eles fazem. Quanto mais complexa a obra, quanto mais tempo ela durar e mais arriscada, mais eles planejam. Um outro país que eu lembro que também planeja bastante são os alemães. A Alemanha planeja muito, tanto que planejaram muito bem a Segunda Guerra Mundial, né? Desenvolveram um armazém. Eu sei que não é um bom exemplo, mas porque foi uma coisa terrível, mas planejaram tão bem aquela guerra, os carros que ele ia usar, os carros blindados, os carros de guerra mesmo, que eram muito rápidos para chegar de um ponto ao outro, os meios de comunicação, a formação que o exército teve, os países que eles iam ocupar, tudo aquilo foi muito bem articulado. E a Alemanha planeja muito bem também na indústria, no meio empresarial. Então, é outro país. E aí, eu diria, claro, os americanos, mas esses dois, até onde eu lembro, eles são referências mesmo com o país. Acho que a Alemanha não chega a 60%, Carla, mas deve chegar a 50%, 55%, por aí. É muito alto mesmo. São referências boas, né? Bons exemplos que você trouxe para a gente agora. E será que as pequenas e médias empresas nesses países, ou Alemanha ou Japão, como você citou agora, ou até em outros, elas planejam mais do que as nossas empresas aqui no Brasil em geral, mesmo sendo pequenas ou médias empresas? Veja, eu não tenho essa informação, porque quando eu fiz a pesquisa, foi mais fácil fazer uma pesquisa das grandes empresas, né? Mas, então, eu não saberia lhe dizer como é que é lá fora quando se fala em pequena e média empresa. Estou entendendo que você quer comparar, né, o nosso mercado de pequenas e médias para os nossos empresários com o mercado exterior. Mas eu faria uma aposta muito grande de que, se a gente fala que as grandes empresas têm uma distância tão grande, né? Eu nem falei isso, mas uma empresa grande brasileira, né? Nem todas, né? Nem todas, claro, mas na média, uma empresa grande brasileira, ela planeja em torno de 30% do tempo dela. Então, compara com o Japão, em média, viu? Uma empresa que planeja bem no Brasil, uma empresa nacional, ela planeja metade do que planejaria o Japão. Então, é muito menos, né? 50% é uma taxa, isso estou falando das grandes. Mas, se você me perguntou das pequenas e médias, eu apostaria que elas planejam muito pouco. Quando a gente vai, voltando isso que eu falei, vou voltar para deixar isso claro. Uma grande empresa brasileira planeja cerca de 30%. No Brasil, uma pequena e média, ela planeja perto de zero. Planejamento é perto de zero. Então, imagine, eu não acredito que lá fora, nos países mais desenvolvidos, ou desenvolvidos, né, porque nós não somos um país desenvolvido, nos países desenvolvidos, as taxas devem ser muito mais altas do que as nossas são praticamente perto de zero. Então, né, então, eu, apesar de não ter essa informação assim, sabe, na ponta do lápis, eu apostaria nessa direção. E você consegue nos dizer por que as empresas brasileiras planejam tão pouco? Porque realmente os números que você nos trouxe agora são de chocar, né? Se a gente for comparar. Pois é, mesmo as grandes, né, a gente comparou aqui uma grande empresa com uma grande empresa lá fora, os governos também. Ah, meu Deus, aí se a gente comparar o governo do Japão com o nosso governo, né, porque nós estamos inseridos num contexto, eu acho que essa dificuldade, Carla, é porque é uma questão cultural mesmo, sabe? Nós vivemos num país que tem muita instabilidade para o empresário, as coisas mudam o tempo todo e a gente não sabe direito o dia de amanhã. E quando eu não sei direito o dia de amanhã, do ponto de vista de estabilidade, eu, quando digo estabilidade, não é estabilidade da minha empresa, do ponto de vista de crescimento, né, de desenvolvimento da minha empresa, dos riscos que a empresa vai ou não correr. Não, eu estou falando mais do ambiente onde a empresa está inserida. No nosso país, você sabe muito bem, que está nos ouvindo sabe muito bem, que as regras mudam o tempo todo no meio empresarial.
hoje tem um imposto, amanhã aparece outro, o imposto que tinha muda, né? As regras trabalhistas mudam o tempo todo, tem até mudado para melhor, ainda é muito ruim, mas uma tentativa de mudar para melhor. O governo interfere na economia de uma forma muito inadequada e muito intensa. Isso cria uma certa dúvida sobre o futuro, né? E uma certa instabilidade. E aí eu me pergunto, por que eu vou planejar, né? Se eu sei que amanhã pode mudar tudo? Até antes de nós começarmos o podcast de hoje, eu e você, a gente estava trocando algumas ideias, não foi? Eu estava lhe perguntando como era a sua vida pessoal, como é que você planeja, antes de a gente iniciar. E é isso, quer dizer, se você me dizia uma coisa mais ou menos assim, que você planeja, mas às vezes as coisas mudam, né? É natural mudar. Mas se eu sei já que muda o tempo todo, isso me desanima a planejar. Então, eu acho que essa visão imediatista que a gente tem como brasileiro de querer as coisas, eu sei que não somos apenas nós que temos isso, mas, né, isso é causado por uma questão cultural, desde a colonização, né, de se apropriar das coisas que a gente tinha, levar embora daqui, né? Essas coisas todas que foram deixadas como legado para a gente e que estão na nossa cabeça e que estão na cabeça do empresário, sabe? Lá fora, não, né? Lá fora, a estabilidade econômica e o governo interferem muito menos, mas muito pouco, quando se fala em países desenvolvidos. Então, eu acho que é isso, viu? Não serve como desculpa, né? Mas a gente vai quebrar essa barreira, essa cadeia, mas eu acho que essa é uma razão forte. Eu concordo, acho que foi um ponto importante para a gente comentar agora, porque realmente gera essa insegurança, né? Que a gente sente estabilidade, a gente sente uma certa insegurança e até talvez um medo, né, da frustração. A gente está vivendo agora ainda um período pandêmico, né, que dificulta mais ainda o planejamento. Meus planos do ano passado e desse mudaram totalmente, né? Mas a gente tem que ter um certo jogo de cintura para ir adaptando, porque eu acho que parar de planejar é pior, minha opinião, né, agora. E a gente está falando aqui o tempo todo de objetivos e metas, né? Eu usei essas duas palavras, você também. E a gente sabe que são sinônimos, são palavras com um significado muito próximo, talvez. Só que quando a gente fala de planejamento, existe alguma diferença ou eu posso dizer que significa a mesma coisa? Existe uma diferença técnica. Eu nem lembrava mais que a gente tinha, né, colocado isso no título desse podcast, é planejamento de objetivos e metas, não é isso? E metas. Isso, lembrou bem. Há uma diferença técnica. Um objetivo é algo que não tem uma data muito especificada. Então, eu posso dizer que tem um objetivo de dobrar o tamanho da minha empresa nos próximos 3 anos. Eu estabeleci uma data, próximos 3 anos, mas não uma data específica, eu estabeleci mais um horizonte de tempo. Esse é um objetivo, ele é mais aberto, do ponto de vista de tempo. Uma meta não, uma meta ele tem uma data muito bem definida. Então, por exemplo, quando eu digo que eu quero, né, dobrar o tamanho da minha empresa em 3 anos, eu posso dizer assim, até o final de 2021, 31 de dezembro de 2021, eu quero ter aumentado em 30% o tamanho da empresa, já que em 3 anos eu vou dobrar. Então, no primeiro ano, que eu estou me esquentando ainda, né, eu quero aumentar em 30%. Então, isso é uma meta, porque tem uma data específica é uma data. A diferença é essa. Não vai fazer muita... não vai alterar muito a vida de ninguém, não, né? Quando se fala de planejamento. O importante é quebrar essa barreira do planejamento que você também falou muito bem agora. Muito pior é não planejar, mesmo com estabilidade, né? É verdade. Então, a diferença é só uma questão mais técnica mesmo. Agora, o planejamento de objetivos ou metas, como a gente falou agora, ele faz parte necessariamente da gestão de uma empresa ou é algo à parte, ou é algo para o empresário fazer à parte? É uma ótima pergunta essa, porque isso é uma coisa que a gente precisa realmente... Boa essa pergunta, porque nós precisamos esclarecer esse ponto bem. E é sim o planejamento, o que a gente chama planejamento e execução, são duas atividades que são centrais mesmo ali da gestão de uma empresa. Não só da gestão da empresa, mas da geração de lucro também. Porque, claro, né, todos os nossos podcasts, eles visam, no final das contas, dois grandes objetivos. Olha lá, falando do objetivo agora aqui. Ela visa
todo esse nosso conteúdo visa o aumento de lucro da empresa, né, aumento da lucratividade e visa também o ganho de tempo na vida do empresário. A gente sempre fala isso, inclusive você sempre, quando abre o podcast, você deixa isso muito claro. Então, sem dúvida, planejamento e execução são peças-chave centrais na gestão de uma empresa. Uma empresa que diz que tem gestão. Olha lá, vamos pegar no pé dos empresários agora. Se vocês que estão nos ouvindo dizem que tem gestão e não planejam, vocês, então, ainda estão devendo bastante quando se fala em gestão. Precisa incluir essa atividade necessariamente dentro da gestão. Então, sim, Carla, é uma atividade central. Isso, planejamento é fundamental, né? E aí, no comecinho do nosso podcast, eu sempre falo, né, que aqui a gente está para discutir estratégias na vida do empresário, para ele conseguir tornar a empresa dele mais lucrativa, né, e ganhar mais tempo na vida pessoal, que acho que é algo que todo empresário quer, pelo menos eu sim também. Eu queria aproveitar para lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal, deixa o like também, que é muito importante, comenta aqui para a gente o que é que você está achando do nosso conteúdo, e compartilhe esse conteúdo também com outros empresários ou empresárias que possam se interessar por gestão de empresas. E eu acho que é importante porque eles podem conhecer também o método Gestão 365 e aplicar na rotina aí do negócio. E agora vamos lá, Tederaldo, eu tenho mais uma pergunta agora, que é como o planejamento entrou na sua vida. É um pouco mais pessoal agora. Eu queria saber como é que você começou a planejar seus objetivos e suas metas. Olha, eu acho que eu sempre gostei de planejar desde que eu era criança, talvez. Criança, não sei se é exagero, né? Porque criança não sei se planeja, mas eu sei lá. Eu sempre gostei de planejar e meus filhos dizem que eu sou muito metódico. Eu gosto das coisas muito bem planejadas, né? Muito bem estabelecidas. Eles falam isso de uma maneira tal que eu nem percebo que eu, eventualmente, sou tanto, né? Na criação deles, eu sempre queria planejar tudo e tal. Mas eu sempre planejei coisas pequenas, menores, né, antes de começar a fazer um planejamento mais sério, né? mais abrangente mesmo. Por exemplo, eu sempre gostei de planejar viagens. As viagens que eu ia fazer, eu planejava tudo, os lugares que eu ia passar, que materiais eu tinha que levar, que lojas eu ia comprar, veja que detalhe, né? Os hotéis que eu ia ficar, principalmente em viagens fora do país, né? Em que a gente pisa no outro país e se esqueceu alguma coisa, pior, chegou no aeroporto, esqueci o passaporte. Eu tenho que perder a viagem, porque não tem como. Eu sempre gostei, cara, de planejar, né, coisas pequenas, assim, talvez mais coisas ligadas ao lazer mesmo, né? Quando eu comecei a atuar com gestão na empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa de tecnologia e eu, no início, a gestão não era uma preocupação minha, não era mesmo, né? A minha preocupação maior, quando eu comecei a me dedicar com a gestão, era com a gestão das pessoas. Isso sempre me encantou mais, sabe, do que o planejamento propriamente dito. Eu falo toda vez em nossos podcasts, eu falo essa paixão que eu tenho pela gestão das pessoas. Então, ali era a minha prioridade. Eu não sabia nada sobre gestão, eu precisava aprender sobre gestão para que as tarefas que me entregassem na empresa eu tivesse sucesso. E aí eu não priorizava a gestão, eu priorizava mais a gestão das pessoas. A empresa que eu trabalhava era uma grande empresa de tecnologia, era não, ela está viva até hoje, né? É uma grande empresa de tecnologia e, como nós falamos aqui, mesmo as grandes empresas não planejam. Nossa empresa não planejava também, eu planejava muito pouco. E aí eu herdei, lembra a história? Eu herdei essa falta de planejamento no meu DNA quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. Até que eu fiz um curso, eu não acredito em nada por acaso, mas assim, fiz um curso de aprendizagem organizacional e, por acaso, de novo, né, não acredito em acaso, eu tive uma formação muito aprofundada em planejamento. Esse curso, ele nos capacitava em fazer planejamento estratégico e de uma maneira muito bem elaborada, da maneira que as grandes empresas faziam, e principalmente empresas lá fora. Eu estava aprendendo, porque essa pessoa que nos dava esse curso, ele tinha morado fora do Brasil, nos Estados Unidos, tinha feito um doutorado lá em Cleveland, que é uma cidade que fica lá em cima de Nova York, e ele tinha já uma pegada, né, com a cabeça de fora, de ter morado fora. E eu lembro muito bem que eu aprendi assim, a fundo, porque aí eu gostei da história, né? Por que a gente gosta tanto de planejamento quando a gente aprende? É porque a gente consegue concretizar o nosso sonho, né? Você estava falando nisso de novo. Então,
quando você desenvolve a habilidade de planejamento, você fica mais perto dos seus sonhos. Bom, eu já estou me adiantando, provavelmente já estou me adiantando em alguma pergunta que você vai me fazer. E aí eu comecei a ter um gosto também do seu planejamento quando eu aprendi a fazer isso e trouxe isso para dentro da minha empresa, da empresa que eu trabalhava como executivo. E aí foi uma coisa assim fantástica, porque parece mentira, né? Assim, porque assim, eu mesmo fico olhando para trás que as coisas começaram a acontecer numa velocidade muito maior do que aconteciam antes, porque agora eu tinha aprendido a planejar, eu estava colocando em prática o planejamento e elas aconteciam. Antes aconteciam, mas não com a velocidade e com a, como é que a gente diz, com a consistência, sabe? Que passou a acontecer. E isso me destacou muito nessa empresa, porque, imagina, os sócios de uma empresa, o que é que eles querem? Eles querem que os executivos façam o quê? Alcancem o quê? As metas e os objetivos. E eu passava agora, como eu tinha aprendido a fazer aquilo, a alcançar as metas. Então, foi uma coisa fantástica. Eu cresci muito como pessoa, como executivo, graças também à história do planejamento, sabe? Eu lembro até uma situação muito engraçada, né? Será que é engraçada a palavra? Vamos ver se é, porque quando eu fui fazer o meu primeiro planejamento com a equipe que eu tinha, 11 pessoas, 9 pessoas, uma equipe pequena, meu primeiro planejamento. Aprendi, né, nesse curso, trouxe isso para dentro da empresa, e aí, quando eu lembro que eu fui fazer o primeiro planejamento, as pessoas me estranhavam, olhavam assim para mim como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, uma coisa, sabe? Eu não sei nem lhe explicar o que acontecia. Teve pessoas que no dia anterior, eu não estou exagerando o que eu vou contar aqui, não. Um dia anterior, assim, sei lá, hoje era sexta-feira, o planejamento era no sábado, porque a gente fazia o planejamento na sexta, no sábado, então era uma quinta. E eu lembro as pessoas, às vezes, me parando na escada dessa empresa que eu trabalhava e perguntando assim, e vai ter esse planejamento amanhã mesmo? Eu digo, vai. Parecia que eu estava fazendo uma coisa que, sabe? Ia contra o senso comum. Veja como a gente não tem o hábito de fazer planejamento, mas foi uma coisa muito mágica na minha empresa. E aí eu fui depois, como eu durante muitos anos eu atendia grandes empresas, né? Atendia bancos, atendia grandes empresas, eu fui aprendendo também com essas outras empresas, além desse curso, né? Eu fui aprendendo como é que elas faziam e fui, sabe, sempre perguntava como é que vocês planejam. Aí eu me relacionava em grande parte das vezes nessas empresas, com executivos, com diretores, e eu sempre perguntava, e como é que vocês planejam? Me conta. Aí eu fui melhorando essa minha técnica de fazer planejamento, é uma das coisas que eu mais sei fazer hoje. Faz tempo que eu não faço assim, um planejamento tão longo, né? Mas uma das coisas que eu mais sei fazer é planejamento estratégico. Eu fiz mais de 30, né? Mais de 30 na minha vida, e 30 não é pouco, viu? Quando se fala em planejamento estratégico, é bastante, né? Então, é isso. Entrou na minha história e não sai mais não, viu? E é interessante, como você falou, que isso se torna um hábito, né? E o quanto que é importante que isso se torne um hábito. Eu achei realmente o comentário que você falou lá, eu achei engraçado, acho que essa é a palavra. É engraçado mesmo, essa estranheza que algumas pessoas têm, né, com relação ao planejamento ainda. É como se fosse algo dispensável. E eu acho que é tão bom porque a gente consegue fazer um mapeamento das nossas ações, né? Consegue visualizar o que a gente quer a curto, a médio, a longo prazo. Eu acho muito bom, eu consigo aplicar e tem me ajudado muito. Eu acho que não conseguiria viver sem planejar minhas atividades. E eu queria saber agora de você, se para uma pequena ou média empresa, qual que é o maior benefício, ou qual o benefício que você mais queria destacar, assim, quando uma pequena ou média empresa começa a planejar os seus objetivos e metas? Veja, tem um benefício que eu diria que ele é um dos maiores de todos, assim, porque o que vai acontecer? Eu falei um pouco da minha história. Quando você planeja um determinado objetivo e meta, você vai aumentar as chances de alcançar aquele objetivo. Então, veja que valor tem o planejamento. Mas aumentar em quanto, Geraldo? As pesquisas dizem, tem um livro chamado, eu não lembro exatamente o título agora, mas é uma coisa assim, Alta Performance. Alta Performance dos executivos, é do Brandon Butcher, um livro magnífico que eu li tem uns 6 meses. E lá ele faz uma pesquisa, ele compila uma pesquisa muito extensa, ele diz que aumenta em 2,5 vezes. Então, imagina, quando você planeja um determinado objetivo, você aumenta em 2,5 vezes, você dobra, mais do que dobra a chance de alcançar aquele objetivo. Ou seja,
né? Quando a gente imagina, você nem me perguntou isso, mas vamos lá conceituar o que é um objetivo. O que é um objetivo? O objetivo é um desejo que você tem de alcançar algo que está no futuro. Não existe objetivo passado, né? Não existe. Não sei nem se for olhar no dicionário como é que está escrito. Depois a gente pode até olhar no Google aí se der tempo. Mas não existe um objetivo no passado. Existe sempre um objetivo no futuro, uma projeção que você faz para o futuro, de um desejo pessoal que você tem e de um desejo que você tem para a sua empresa, para levar ela, para sair de um ponto que você está e levar no outro ponto que você quer que ela vai chegar. Ora, o que um desejo faz na nossa vida? Um desejo não faz com que a gente ande para trás, né? Um desejo, como ele está no futuro, ele vai fazer com que a gente ande para frente. Então, quando eu desejo, quando eu planejo e eu desejo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um movimento da minha empresa para frente, porque eu estou planejando que ela avance. De novo, não tem objetivo, vou repetir isso para ficar claro, não tem objetivo passado. Vou dar um exemplo para ficar mais claro ainda, Carla. Imagine que você perdeu um cliente. Você não queria perder um cliente, mas você perdeu um cliente, ou perdeu 2 clientes. Um empresário que eu conheço que ele perdeu 80% da carteira de clientes, né? Uma crise que teve. Imagina. Bom, não tem como você desperder o cliente. Não tem. O objetivo de desperder, não tem objetivo de desperder o cliente. Já foi, já era. Você tem o objetivo de aumentar a taxa de retenção dos clientes, para você não perder o outro. Mas daquele já foi, né? Então, o objetivo tem essa característica bonita na nossa vida. Inclusive, estou curioso para saber dos seus objetivos. Você vai, se prepare que você vai contar já para a gente aqui parte deles, viu? Então, e você, então, quando tem uma técnica de tornar o seu desejo, aumentar, imagina, aumentar em 2 vezes a possibilidade de alcançar o seu desejo, não tem preço. Né? As pessoas, não, porque vou ter que planejar. Não tem preço isso, planejamento ele é muito relevante. Um benefício gigantesco, respondendo a sua pergunta. E aí a gente pode se perguntar também, legal, entendi, mas por que exatamente aumenta em 2 vezes e meia? Né? Por que eu sei que realmente aumenta? Não vai saber, né? Você só vai saber quando você fizer e começar a fazer. Demos um depoimento aqui do que aconteceu na minha vida pessoal, aumentou, eu acho que muito mais do que 2 vezes e meia. Naquela ocasião, eu não fazia nada. Mas você sabe por que aumenta tanto? Porque quando você planeja, você vai precisar parar e fazer uma reflexão de tudo aquilo que você vai precisar incluir ou pensar ou executar para poder chegar naquele objetivo que você quer lá na frente. Todos os obstáculos também que eventualmente podem aparecer no seu caminho, que vão lhe atrapalhar de chegar naquele objetivo, você vai também ter que parar para refletir sobre ele. E aí, é como se você, de novo, né, você anotasse tudo isso. Você vai também pensar nos recursos que você vai ter que alocar para poder você chegar naquele objetivo lá futuro. Entendeu? Essa reflexão toda, que pode parecer simples, quando você faz com as técnicas corretas, e, de novo, não tem nada complicado nisso. Temos batido nessa tecla, né, Carla, para desmistificar que o empresário pode estar ouvindo assim, dizendo, meu Deus, que coisa complicada. Não é complicado, é hábito. Né? E aí, por isso que aumenta tanto, porque você vai ver se o caminho melhor é aquele, né, e você vai pegar outro caminho. E claro que você vai ter que mudar as coisas ao longo do caminho, as coisas vão mudar. Não quer dizer que tudo que você colocou no papel vai funcionar, não, vai mudar. Mas, de novo, vou repetir a sua fala em algum momento, acho que foi no início, não, foi depois do início. Vou repetir a sua fala, você enfatiza que é muito melhor planejar, mesmo que as coisas mudem, do que não planejar. Né? Então, imagina um empresário que decide que ele quer se capacitar como gestor. Então, ele chega assim, eu quero me capacitar como gestor. Aí não planeja nada. Começa a fazer curso assim, começa a ler livro, começa a fazer o que é. Aí depois ele diz, puxa vida, passou o ano todo, não consegui me capacitar como gestor. Entrei num curso, depois tive que sair, porque não tinha tempo, comprei um livro, depois vi que aquele livro não era o que eu queria, e aí por aí vai. Ele não parou para planejar os passos que ele deveria realizar para executar aquele objetivo de se capacitar, né? Que curso ele vai fazer, se seria um curso online, um curso presencial, em que áreas ele precisa se capacitar mais, porque a gestão é ampla, por onde é que ele vai começar, que carga horária ele vai dedicar no dia a dia para se capacitar, né? Se ele vai fazer isso sozinho, se tem uma comunidade que apoie ele. Veja quanta coisa eu estou falando para... Né?
relacionado a uma coisa eventualmente simples, que é se capacitar como gestor, simples, mas que dá trabalho. E que, se você não planeja, você... Foi engraçado, Carla, que ontem, um aluno novo, que a gente está em pleno processo de formação de uma nova turma, né? Nós abrimos as inscrições esta semana para formar uma nova, já formamos uma nova turma de alunos aí do método de gestão de inteligência. E um aluno que entrou, ele me mandou uma mensagem dizendo assim: ô, Taderaldo, o que é que você aconselha para estudar de horas por dia? Porque eu quero realmente aprender esse método, dominar esse método. Aí eu falei para ele assim: olha, eu não estabeleceria um objetivo por dia, você pode fazer isso também, mas tenta primeiro estabelecer um objetivo por semana, depois você quebra isso durante quantas horas você vai estar por semana, né? E depois você quebra isso por dia. Até sugeri a ele que, se ele conseguisse estudar 4 horas por semana, né? O Taderaldo, é pouco. Eu sei que é pouco, mas é meio expediente, não é tão pouco assim, né? Então, é isso, né? Essa é a grande vantagem. Acho que eu falei o que tinha que falar, não falei da pergunta que você me fez. Isso, são inúmeros benefícios, né? Eu tenho mais uma pergunta, eu vou perguntar se você quer acrescentar mais algum benefício, mas antes eu vou te responder. Você perguntou quais eram os meus objetivos, né? E assim, eu acho que se encaixa bem com o que a gente está conversando aqui, porque eu realmente consigo visualizar como se fosse uma escada, sabe? Cada degrau é um objetivo, uma meta. E assim, eu tenho uma coisa que eu tomei para mim, que é de comemorar as pequenas vitórias. Então, cada objetivo que eu alcanço, eu comemoro, eu vibro, eu fico feliz por ter conseguido, né, por ter alcançado. Isso me motiva a subir mais um degrau. Então, eu acho bom o planejamento por isso, principalmente, porque eu consigo visualizar a escadinha que eu preciso subir para evoluir profissionalmente, pessoalmente, em várias áreas da vida, né? Isso é fundamental, tem sido fundamental para mim. E agora, só para a gente voltar aqui, recolocando, tem mais algum benefício que você queira acrescentar, que a empresa alcança, né, quando faz esse planejamento? Eu acho que a gente pode falar, deve falar do objetivo relacionado, do benefício, né, relacionado a... Agora só falei objetivo, tá vendo? Eu gosto tanto que agora só fala essa palavra. Acho que nós devemos, Carla, falar do benefício relacionado ao aumento de lucro, né? Porque essa é a nossa matéria aqui. Então, por que planejar aumenta o lucro? Será que aumenta o lucro? Por que aumenta o lucro? Esse seria um grande benefício, né? Respondendo a sua pergunta, se aumentar. E aumenta muito o lucro, o planejamento. Por razões óbvias, né? Porque imagine, Carla, que você faz um planejamento para alcançar um grande objetivo, né? E você mobiliza recursos, pessoas, tempo, tecnologias, faz uma série de atividades e depois você não consegue alcançar esse objetivo. Imagina um cenário como esse. Quanto dinheiro, tempo, não só o seu tempo, o tempo das pessoas, a tecnologia que você comprou para atingir, para realizar aquele objetivo, depois você não conseguiu alcançar. Você jogou aquilo tudo, vou usar essa palavra, jogou fora aquilo, porque não conseguiu realizar. Aí começa a fazer um outro objetivo, também não consegue realizar. Taderaldo, você está exagerando. Não estou exagerando, isso é muito comum nas grandes empresas também. Nós fechamos um contrato, uma época, com uma grande empresa, uma empresa gigante, e a pessoa me dizia assim: Taderaldo, eu estava muito preocupado com o nosso projeto lá dentro. Era um projeto de implantação de software, e o software, né? E um projeto de consultoria, dessa área de gestão de riscos e tal. E eu estava preocupado com o nosso projeto lá, para que ele desse certo. E a pessoa disse assim para mim, assim mesmo: não se preocupe tanto não, eu era o executivo da empresa, porque aqui a gente tem uma margem de perda de projeto por ano, por trimestre, de R$ 1 milhão. Então, se a gente perder aqui um projeto, acho que era por mês, viu? Que era uma empresa muito grande, isso aqui já está, ou seja, já tem lá na conta deles que se tem uma perda muito grande com projetos que não se realizam. Então, imagina um prejuízo. Agora vamos falar de uma pequena empresa, que estamos comentando aqui, uma grande, tudo bem não, né? Mas talvez seja assim mesmo. Agora, uma pequena empresa, como é que o pequeno empresário vai absorver o prejuízo, né, de atividades, projetos que não se realizam? Por outro lado, quando você realiza e você maximiza, né, o uso dos recursos das pessoas, o tempo, você vai fazer o quê? Adivinha? Vai aumentar o lucro. Vai alcançar mais rápido o objetivo que você queria alcançar, né, isso vai se transformar em mais lucro automaticamente. Então, o Recife que é verdadeiro, vai se transformar
e mais prejuízo e menos lucro. Então, assim, tem uma relação direta, eu não queria deixar de responder isso. E agora, mais uma vez, desmistificando toda essa ideia, né, da dificuldade, né, eu queria te perguntar como é que o empresário ele pode fazer para planejar os objetivos e as metas na empresa dele. Se existe um passo a passo, algum tipo de receita, porque a gente já falou que nada é simples, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Se a gente conseguir aplicar ali na rotina, fazer com que aquilo se torne um hábito, acho que pode dar certo, né? Legal, agora vai ficar claro como é simples, né, o que eu vou falar, que você está me perguntando do como. Então, vamos lá. Vou dar 3 orientações aqui, 3 ou mais, vamos ver. 3 orientações centrais sobre isso, que é o seguinte: a primeira coisa que o empresário deve fazer é ele estabelecer 3 grandes passos para fazer o planejamento do objetivo. Vamos lá, vamos entender isso bem. Quem tiver um papel e canetinha aí, já anota. Primeira coisa que o empresário deve fazer é definir onde é que ele quer chegar. Quer dizer, antes de ele saber onde é que ele está, é onde ele quer chegar, né? Então, ele vai planejar o futuro dele, que é o que a gente chama no planejamento estratégico, o nome para isso chama-se visão do futuro, visão do seu futuro e do futuro da sua empresa. Primeira coisa que ele deve fazer, ele nunca deve começar pelo segundo passo, que é onde é que eu estou. Porque se ele primeiro vê onde é que ele está, ele pode se desanimar, né? O empresário quer dobrar a carteira de clientes, aí ele olha, antes de ele pensar como é que ele vai fazer isso lá, né? Antes de ele refletir sobre isso, se animar com isso, desejar, vamos usar essa palavra, antes dele desejar profundamente essa coisa de dobrar de tamanho, ele vai olhar para dentro de casa e vai dizer: meu Deus, eu não consigo, não consigo. Já tentei várias vezes, não consigo. Então, como é que, né? Numa crise como essa, você percebe, Carlos? Então, ele olha para dentro e se amedronta, se diminui, e aí não ousa chegar naquela visão de futuro. Então, passo 1, defina a sua visão de futuro com muita clareza. Defina com clareza. Escreva essa visão de futuro, traga as pessoas que trabalham com você para compartilhar essa visão de futuro, mobilize as pessoas em torno disso, sabe? Enriqueça, detalhe essa visão de futuro, detalhe. Lembra da história de meta e objetivo? Detalhe, dobrar a carteira de clientes em quanto tempo? E o que eu vou fazer por aí vai. Primeiro passo. Segundo passo, e a gente tem uma tendência a fazer o outro, viu? Que é onde é que eu estou. Segundo passo, aí sim você sabe onde é que você está. Então, vou fazer um desenho aqui que é o seguinte: eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Mas primeiro eu vou definir onde é que eu quero chegar. Eu quero chegar aqui. Aí depois eu vou ver, aí eu vou agora fazer o que a gente chama uma visão. De novo, não tem um nome técnico, uma visão diagnóstica. Eu vou definir, mapear em que ponto eu estou na minha empresa. Então, se eu quero ter 100 clientes, né, eu tenho quantos clientes hoje? Eu tenho 20, 10. Então, é onde eu estou hoje. Eu preciso chegar em 100. É um elástico aqui, ó. Tem uma figura do elástico. E quanto mais você estira esse elástico, quanto mais você distancia o ponto que você está para o ponto que você quer chegar, mais desafiador fica o objetivo, e quanto mais você aproxima, menos desafiador e mais sem graça ele fica. Daqui a pouco não é objetivo nenhum, né? Você tem 10, quer aumentar para 12, mas que objetivo é esse? Né? Então, vai depender da atenção que você vai dar a esse elástico. Bom, feito isso, onde é que eu quero chegar, onde é que eu estou, você vai definir agora o passo a passo para chegar lá. Tá bom, legal, tem aqui o elástico. E aí, como é que eu faço? Aí tem que faça isso, faça isso, faça isso. Tem uma série de atividades que você tem que realizar, atividades, recursos, tecnologias, aquele planejamento detalhado que você vai fazer aqui, né, para saber o passo a passo. Então, vou repetir: 3 passos: visão do futuro, primeiro passo; segundo passo, visão atual; terceiro passo, o que eu preciso realizar para chegar lá? Ficou claro, não ficou? Ficou sim. Eu acho que para o empresário ou a empresária que está aqui nos ouvindo também, espero que tenham anotado tudo certinho. Tem mais alguma orientação, algo que você queira acrescentar, antes de eu passar para a próxima pergunta? Tem sim, mas eu ainda vou voltar para essa, só para, né, que ficou uma coisa mais geral. Quando você planejar esses objetivos, lembra? Você vai planejar os objetivos da visão do futuro. Você precisa sempre, você empresário e empresária que está me ouvindo, você precisa sempre considerar objetivos estratégicos e objetivos operacionais nesse planejamento que você faz. Estou, Carla, entrando mais ainda em detalhe.
Estou sendo mais específico ainda, para ajudar mesmo que o empresário está nos ouvindo. Adriano, o que é um objetivo estratégico? E o que é um objetivo operacional? O objetivo estratégico é aquele que está em cima da empresa. É como se a empresa estivesse aqui, ele está numa camada em cima. Então, vou dar um exemplo aqui, não estou dizendo que é isso que quem está nos ouvindo tem que fazer. O exemplo é assim, eu quero ser o primeiro do mercado na minha cidade. Esse é um objetivo estratégico. Percebe? Porque ele está aqui em cima. Está lá na visão do futuro. Ele é bem estratégico. Eu quero ser a empresa que tem o atendimento mais rápido do mercado. É um objetivo estratégico também. O que seria um objetivo operacional? Vamos pegar esse exemplo aqui de eu quero ser a empresa número 1 da minha cidade. Nem falei do Brasil todo, da minha cidade. O objetivo operacional poderia ser, né, eu vou melhorar o processo de atendimento a cliente que eu tenho hoje, meu processo de atendimento a cliente, vou tornar ele mais rápido do que ele é hoje. É bem operacional, porque eu estou falando da operação ali de atendimento ao cliente. Vou melhorar o meu produto, vou treinar meus colaboradores para que eles agora fiquem mais produtivos. Isso são objetivos mais operacionais que vão ajudar no objetivo estratégico. Então, essa é outra regra, outra técnica, né, vamos usar essa palavra, quando você está fazendo o planejamento. E aí, lembrando, né, concluindo essa primeira pergunta, porque ainda teria coisa mais para falar do como, né? Essa pergunta, você precisa lembrar que uma empresa tem várias partes, né? Financeiro, pessoas, atendimento a cliente, tecnologia, mais a parte dos processos de execução da empresa propriamente dita, né? Os processos de decisão do empresário. A empresa ela não é um bloco único, a gente fala disso aqui o tempo todo, ela tem várias partes. Então, você deveria considerar também no seu planejamento objetivos para cada uma dessas áreas, que são as áreas que dão suporte à empresa como um todo. Então, vai planejar o objetivo, dá uma olhada para as áreas da empresa e diz assim, tem algum objetivo aqui para a área financeira? Não, não tem. Dá uma olhada lá se não tem algum objetivo para a área financeira, já que você está fazendo um planejamento. Tem algum objetivo aqui para as pessoas? Que objetivo seria esse? E sabe, você aproveita e dá uma viajada, um passeio pela empresa toda e olha áreas que precisam ter objetivos e metas. Bom, agora eu acho que eu concluí. Entendi. Então, esse passo a passo, né, todo esse como fazer está em um panorama que o empresário vai dar ali na empresa dele e alcançando essas metas na rotina, né, no dia a dia, eu acho que com esse hábito de planejamento. E agora eu queria saber de você, Otederaldo, perdão, se existe algum momento ideal para o empresário se preocupar com isso. Existe um ponto mais crítico que ele precise urgentemente começar o planejamento ou não? Só vou fazer uma brincadeira antes, você falou meu nome aí, se atrapalhou. Olha que a gente já trabalha há algum tempo, né? Eu vou contar outra brincadeira aqui. De novo, né? Estamos formando uma nova turma de alunos, como eu falei, e você não pode imaginar, Carla, qual é a dificuldade. As pessoas entram, me chamam de tudo que você pode imaginar. Ontem me chamaram de nome que eu nunca tinha ouvido. Não foi palavrão, não, mas nome assim, totalmente. Aí eu brinco com eles, digo, não se culpem, não, porque a culpa é minha, não é de vocês, não. E aí, para alguns, eu já estou perdendo a briga, eu estou tentando simplificar. Você pode me chamar de Oté. Aí eles já estão gostando mais. Me chamou, sei lá o que me chamou. Então, até você se imagine quem está entrando agora, né, no programa. Você perguntou por onde é que começa, é isso? Se existe algum momento ideal para o empresário se preocupar em fazer o planejamento de metas e objetivos na empresa dele. Eu vou lhe responder isso de duas maneiras. Primeiro, que o ideal é que ele começasse a fazer isso logo para ele criar essa cultura da empresa dele, sabe? Tanto para ele quanto para os colaboradores. Lembra que eu falei que eu trabalhei numa grande empresa? As pessoas não tinham essa cultura e eu herdei esse problema e, graças a Deus, encontrei esse treinamento na minha frente. Então, por questão de cultura, faça desde o início, planeje pequenas coisas e vá criando esse hábito. Você usou essa palavra também, eu acho que foi esse hábito. Mas claro que o planejamento, sendo mais objetivo na sua pergunta, ele vai ser mais requerido quando a empresa estiver maior. Quando a empresa estiver maior é que se você não planejar, maior que tamanho A, se tiver mais de 5 funcionários, 6, 7, se você não planejar nesse momento,
você vai ter mais dificuldade do que você teria se você planejasse. Então, é isso. E agora você falou das dificuldades, eu já puxo para a minha próxima pergunta. Onde é que os pequenos e médios empresários mais erram quando eles tentam fazer esse planejamento de objetivos e metas para a empresa deles? Tem erros comuns, mais frequentes? Tem um erro que eu observo que é muito comum, que o empresário, ele não sabe ainda como planejar, ele fez um curso, eventualmente leu algum livro, está bem intencionado em planejar. Isso, inclusive, acontece com os nossos alunos, vamos falar sobre eles já. E, às vezes, ele já quer planejar um objetivo grande, um objetivo mais complexo, sabe? Tadeu, o que é um objetivo mais complexo? Todo objetivo que vai passar de 1, 2 anos, ele é, por si só, o tempo vai tornar o objetivo mais complexo, porque vai requerer mais atividades ao longo do caminho para serem realizadas. Então, o empresário já começa, já sei planejar. Ele já começa com um objetivo mais complexo. Então, esse é um dos maiores erros. Comece com um objetivo pequeno, menor. Comece planejando 1 mês, depois você vai planejar 6 meses, e aí você vai adquirindo esse hábito de... Veja só, vou voltar para o meu exemplo, a minha história. O primeiro planejamento que eu fiz foi para 1 ano. Primeiro planejamento, lá naquela época que eu contei, foi planejamento para 1 ano. Eu não conseguia fazer um planejamento para mais de 1 ano. Eu achava que nem era possível. Depois eu fiz para 3. Depois eu fiz para 5. E um dos últimos planejamentos que eu fiz, inclusive, para a minha vida pessoal, eu fiz para 10 anos. Agora eu só planejo 10 anos. Veja como é interessante isso, né? Porque os japoneses, eles fazem planejamentos, adivinha, 200 anos. Vou repetir, 200 anos. É uma coisa que na nossa cabeça, você planejar os próximos 200 anos, é coisa de doido, né? Quer dizer, para a nossa cultura. Então, esse é o maior erro. E tem um erro ali também, que é um erro menos relacionado ao planejamento, ele achar que isso é só para a grande empresa, e aí não faz planejamento. É um erro enorme. É verdade, é verdade. Eu achei interessante como você falou, né? Que a gente deve pensar numa crescente mesmo, né? De ir do menor para o maior como um sentido natural mesmo. Você tem algum caso de algum aluno, talvez, do método que evoluiu nesse sentido? Algum empresário que mudou, que antes não executava essas atividades, passou a fazer e teve esse resultado, né? Esse resultado positivo. Tem vários casos, várias histórias, e assim, uma coisa que eu gosto de contar nessas horas sobre nossos alunos é que o que a gente faz para eles começarem a aprender a planejar, né? O que é que o nosso método diz que precisa ser feito para o empresário começar a aprender a planejar? A gente diz para ele o seguinte: planeje só 1 semana. Comece a ter uma reunião que nós chamamos de reunião de acompanhamento semanal. Então, o empresário define um dia da semana que ele vai planejar o que ele vai realizar naquela semana. E na semana seguinte, ele avalia os resultados, o que foi alcançado, o que não foi, o que aconteceu, e planeja uma nova semana. E, com isso, ele vai adquirindo o hábito de planejar. E daqui a pouco ele já começa a me dizer, Taderaldo, que coisa bacana, as pessoas, inclusive, Taderaldo, me estranharam na última reunião que eu fiz. Tem depoimento de um aluno nosso que ele fala claramente isso. Inclusive, eu pedi para ele gravar para mim. Ele gravou em áudio, né? Ele gravou a reunião dele e mandou para mim, para eu ouvir como é que ele estava conduzindo a reunião. E ele disse, as pessoas estão estranhando, olham para mim e dizem assim, você está diferente. Você agora passou a planejar tudo melhor. Veja que coisa bacana de ouvir, né? E aí, quando ele começa a adquirir essa habilidade, o que é que eu digo? Agora planeja 1 mês. Aí ele começa a planejar 1 mês e faça uma reunião de acompanhamento do mês. Aprendeu a planejar 1 mês, agora planeja um trimestre. Agora planeja um semestre. E aí ele vai... Não sei se aprender a andar de bicicleta é um bom exemplo, mas ele vai aprendendo a dominar aquela técnica e vai expandindo os horizontes. E o empresário me mandou uma foto da empresa dele, porque eu tomo susto toda hora, viu, cara? Mas susto bom. Ele me mandou uma foto da empresa dele, uma ampliação que ele está fazendo na empresa, que eu disse, não é possível. Eu conheci ele com uma empresa desse tamanho. Eu falei, essa é a sua empresa? A gente já alugou essa sede aqui para mudar para cá em tanto tempo. Você acha que isso cai do céu? Não, né? Cai de planejamento. Então, generalizei a sua pergunta falando de vários alunos, e mostrando qual é uma técnica boa, né, para a gente aprender a fazer isso. Mas foi bom.
Perfeito, é verdade. E agora a gente está chegando ao finalzinho do nosso podcast, mas eu ainda tenho mais uma pergunta. E eu queria só relembrar o pessoal de se inscrever no nosso canal, deixar o like, que também é muito importante, comentar também, conta pra gente o que é que você achou do conteúdo de hoje e compartilha esse vídeo com outro empresário ou outra empresária que também possa se interessar por gestão, para que eles conheçam o método Gestão 365 e possam executar na rotina de suas empresas. Eu queria agora que você deixasse como uma mensagem final. Hoje nós conversamos sobre como planejar metas e objetivos da empresa, né? Eu queria que você deixasse como uma mensagem final, assim, o que é que muda na vida daquele empresário, daquela empresária, que consegue planejar os seus objetivos e suas metas para a empresa e tem esse retorno, né? O que é que muda na vida deles? Legal. Veja, tem aí uma coisa bem forte quando a gente fala de planejamento de objetivo, lembrando aquilo que eu comentei, que um planejamento é um desejo. Então, imagine que quando você como empresário, né, você adquire a habilidade de acertar mais quando você planeja, você vai alcançar os desejos da sua empresa, e vai permitir que os seus funcionários alcancem também parte dos desejos deles, porque se eles estão com você, tem algum desejo em comum entre a sua empresa e onde eles querem chegar também. Claro, nem todos os objetivos são comuns, mas sempre existe algum conflito de interesse entre a empresa e os funcionários. Podemos até gravar um podcast sobre isso, viu, Carlos? Anota aí para a gente gravar. Mas voltando à sua pergunta, então, quando você planeja, você ajuda seus funcionários a alcançar os objetivos dele. Eles se frustram menos no dia a dia e passam a se realizar mais. Então, eles se motivam muito mais, porque agora a pior coisa do mundo é você mobilizar. Imagina, você mobiliza um time de funcionários para alcançar um objetivo e não alcança, mas a recíproca é que é boa, né? As pessoas, depois que alcançam, celebram, né? Eu acho que era você que estava falando isso, que você celebra, né? Que quando você alcança um objetivo. Pois é, exatamente, porque isso é bom para a nossa cabeça. Então, não tem benefício maior do que esse. Você falou, me perguntou, acho que é alguma coisa de emoção, né? A emoção de se motivar e agora vamos fazer outro, porque esse aqui já foi, né? É gigantesco. Então é isso, gente. Vamos colocar o planejamento na nossa rotina, né? Fazer dele um hábito, que é fundamental. Tederaldo, muito obrigada. E a gente termina o nosso podcast de hoje por aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.